Um padre amigo contou, e é verdade, numa paróquia, ele foi estar na Itália, né? E aí num domingo ele foi à missa em uma igreja lá, e lá em muitos lugares ninguém vai mais à igreja, né? Esse tanto de gente que tem aqui hoje é o que vai dar num domingo. E o padre já, um senhor de bastante idade, assim, não tinha a missa sem cantar nada, tudo rezadinho. Aí o padre chegou no ambão, né? Fez lá a antífona, aleluia, 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 todo mundo repetiu, aí ele fez a antífona, aleluia. Aí ele pegou, olhou para o povo e falou assim: meus irmãos, minhas irmãs, ele disse que tinha umas 20 pessoas na igreja, tudo cabecinha branca. Pegou assim: meus irmãos, irmãs, o evangelho de hoje é o do filho pródigo, do menino, que pede herança, vai embora, aí ele volta. Todo mundo conhece, né? Aí todo mundo balançou a cabeça, né? Sim. Então tá bom, vamos professar a fé? Creio em Deus. Ele não proclamou o evangelho, não fez a homilia. Bom, podia estar com muita dor de barriga e ele tinha só 5 minutos para terminar essa missa, não sei. Mas a impressão que ficou para o padre, né, que me contou essa história, e eu quero usar nesse sentido aqui. Aquele padre olhou para aquelas velhas, falou: já ouviram isso 1000 vezes. Quem mudou, mudou. Quem não mudou, não muda. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, se é que ainda cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, e se é que ainda cremos em alguma coisa. Mas veja, ele talvez porque muito velhinho numa igreja de velhinhas, né? Mas vamos pensar nós aqui, vou colocar para mim. Eu ainda tenho só 40 anos e 14 anos de padre, né? Mas vamos imaginar, todo ano esse evangelho do filho pródigo aparece na liturgia no mínimo 2 vezes, né? Vocês me aguentam já há 13 anos. Eu desfruto de vocês há 13, mas vocês me aguentam há 13. Imaginou chegar aqui e falar assim: o Senhor esteja convosco, está no meio de nós, e bate o olho aqui, Lucas, né? A palavra, Lucas 15, aquele é enorme evangelho, né? E aí, uma vez uma pessoa falou assim para mim, numa confissão, falou: padre, eu ando assim tão distraído assim com fé. Esses dias eu fui na missa, foi o evangelho do filho pródigo. Quando o senhor começou a ler aquele evangelho, né? O senhor esteja convosco, está no meio de nós, o senhor falou assim: um homem tinha 2 filhos. Padre, me deu um negócio. Falei: ai meu Deus do céu, até esse menino voltar para casa. Nossa Senhora, gente do céu. Porque é 2 vezes por ano, 3, você vai escutar esse evangelho, não é isso? Você vem na igreja desde sempre, você tem 50 e poucos anos de idade, você já ouviu isso mais de 100 vezes. Aí você já fala assim: até esse menino voltar para casa, e o que esse padre vai falar que eu já não sei também, de onde é que ele vai tirar alguma coisa, quer saber, eu vou arrancar minhas cutículas aqui, deixa pau cair a folha, tô nem aí, né? Você imagina? Então vou lá eu, né, proclamar o evangelho, um homem tinha 2 filhos, e isso pode acontecer dentro de mim. Eu estou aqui proclamando assim: filha da mãe, até voltar para casa, o que eu vou falar que eu não falei antes, e outro, não adianta falar, olha lá, não muda nunca, aquilo ali vai morrer desse jeito. Aquele ali também, coitado dele, não sei o quê. Eu também, não é que sirva para alguma coisa. E a gente fica escandalizado. E o escandalizado não consegue ir até o fim. É preciso ir até o fim. Só que isso, meus irmãos, quem renova em nós a fé, quem renova em nós, vamos usar uma palavra que não é muito própria para isso, mas vamos lá. Quem renova em nós a utopia, quem renova em nós o sonho, o vislumbre, quem renova em nós a caridade, o temor de que no meio desse bando de porco que não adianta dar banho, não é um porquinho, né? E vai ser o banho definitivo da vida dele, não vou eu negar a minha água. Quem renova isso dentro de nós é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Para que quando acontecer, creiais que eu sou, para que a fé continue de pé. Eis a vitória que vence o mundo, carta de São João, eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas quem é que mantém dentro de nós a fé acesa ainda? O Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo que vem tacar fogo em nós, o Espírito Santo que vem ficar soprando e abanando, ele precisa soprar e abanar alguma coisa, é igual um fósforo, ele precisa encontrar um pavio. O que é em nós que o Espírito Santo acende? O Espírito Santo acende em nós a palavra que está em nós. Se não há uma palavra em nós, uma palavra de Cristo, o Espírito Santo acende o que em nós? A mesma coisa, você riscar um fósforo, você fala: não tem vela, não tem gasolina, não tem gás, vai queimar na mão aqui, daqui 5 segundos acabou esse foguinho. O Espírito Santo precisa de um combustível para tocar. E o combustível em nós, que o Espírito Santo se tocar, e toda vez que vem ele toca e nos acende, é a palavra que já está em nós. Por isso Jesus está dizendo: eu estou dizendo agora, estou dizendo antes. Para que quando acontecer, dentro de vocês tenha uma palavra para o Espírito Santo vir e acender, e você não ficar sem chão na vida. Mas aí, meus irmãos, muitas vezes quando a vida nos toca, nos escandaliza e nos pega, qual palavra tem dentro de nós? É jargão de esquina, é refrão de música sofrida. Parece que a gente nunca tem uma palavra dentro de nós. O Espírito Santo vem e ele quer acender uma chama, uma fogueira de fé dentro de nós. Mas cadê a lenha? Cadê o combustível que vai queimar?
E o combustível que vai queimar é a palavra pronta em nós. E isso já está vivo dentro de nós. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é o que nos dá esperança, nos previne da ingenuidade e nas grandes pancadas da vida. É na palavra, é naquilo que Jesus falou, é naquilo que está no livro dos Salmos, é aquilo que está em toda a Escritura, que é capaz de nos levantar, nos reorientar e nos fazer ir até o fim.